Vivemos tentando controlar tudo, pessoas, resultados, opiniões, até o futuro. Mas e se eu te dissesse que esse esforço constante é justamente o que está destruindo sua paz? A filosofia estoica, nascida há mais de 2000 anos, traz uma verdade libertadora. Nem tudo está sob o seu domínio, e tudo bem com isso. Neste vídeo, você vai descobrir como a verdadeira força não está em dominar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Cada minuto deste conteúdo é um convite à clareza, à serenidade e ao despertar da sua fortaleza interior. Por isso, preste atenção a cada detalhe. Essa jornada não é teórica, é prática, é urgente, é transformadora. Se você deseja viver com mais leveza, equilíbrio e coragem diante da vida, este vídeo pode ser um divisor de águas. Acompanhe até o fim. O que você vai aprender aqui tem o poder de mudar não o mundo, mas a maneira como você caminha por ele. E isso faz toda a diferença. O limite invisível do poder, a sabedoria de saber onde agir. Há uma fronteira silenciosa que separa o que podemos transformar daquilo que nos escapa completamente. Essa distinção, sutil, mas fundamental, está no coração da filosofia estoica. Epicteto, um dos mais lúcidos intérpretes do estoicismo, nos ensina que a liberdade começa quando paramos de lutar contra o que não nos pertence. O mundo é vasto, cheio de forças que nos ultrapassam, pessoas, eventos, tragédias e acasos, e tentar governá-lo como se fosse extensão da nossa vontade é um convite certo à frustração. Entretanto, há um reino onde nossa soberania é absoluta, o interior. Nossos pensamentos, nossas escolhas morais, nossas respostas diante da adversidade, esses são os territórios onde o sábio deve reinar. Quando confundimos os limites desse domínio, sofremos inutilmente. Tentamos mudar o outro, controlar a opinião alheia, torcer o destino em nosso favor. E ao falharmos, acreditamos que falhamos como pessoas, quando na verdade apenas nos apegamos ao que nunca nos pertenceu. Saber onde começa e onde termina nossa responsabilidade é um gesto de lucidez, mas também de poder, pois ao deixarmos de desperdiçar energia com o incontrolável, direcionamos nossa força ao que realmente importa, nossa conduta, nossa integridade, nossa visão de mundo. A clareza sobre essa divisão não nos torna indiferentes, mas nos ensina a amar com sabedoria, a agir com prudência e a viver com serenidade, mesmo em meio ao caos. Este discernimento não se alcança em um único momento, mas se cultiva com atenção e prática. Cada dia nos apresenta novas situações que nos convidam a perguntar: isso depende de mim? É uma pergunta simples, mas cujo poder é transformador. Ao fazê-la com honestidade, descobrimos que há muito menos a temer e muito mais a viver. Quando aceitamos que a vida é feita de fluxos que não podemos controlar, mas diante dos quais podemos escolher como ser. Neste ponto, começa o caminho da tranquilidade, não na tentativa de subjugar o mundo, mas na conquista de nós mesmos. A partir desta base, todos os passos seguintes se tornam mais firmes, mais leves, pois quem sabe onde está seu poder já deu o primeiro passo rumo à verdadeira liberdade. A armadilha do controle. Quando o apego se torna sofrimento. Vivemos muitas vezes como se o mundo fosse uma extensão de nossos desejos. Queremos que as pessoas nos compreendam, que os eventos sigam o roteiro da nossa vontade, que a vida se dobre as nossas expectativas. Mas esse desejo de controle absoluto é, como diria o estoico, uma prisão sutil, pois quanto mais tentamos dominar o que está além de nós, mais nos afastamos da paz que tanto buscamos. A realidade é indomável, não por crueldade, mas por natureza, e quem insiste em resisti-la acaba ferido por sua própria teimosia. O estoicismo, com sua clareza cortante, nos alerta. O sofrimento não vem dos fatos em si, mas da nossa relação com eles. Não sofremos porque as coisas aconteceram, mas porque queríamos que tivessem sido diferentes. Essa tensão entre o que é e o que gostaríamos que fosse gera um atrito constante dentro da alma. O sábio estoico não se ilude, ele não espera que o mundo dance conforme sua música. Em vez disso, aprende a ouvir o ritmo da vida e a mover-se com ele sem resistência, mas com consciência. Romper com a ilusão do controle não significa desistir de agir, mas redirecionar o foco da ação. Em vez de tentar dominar o incontrolável, o estoico busca moldar seu caráter. A vida deixa de ser um campo de batalha contra o destino e passa a ser um terreno fértil para o cultivo da virtude. Assim, mesmo quando tudo à sua volta desmorona, o estoico permanece inteiro. Ele não é indiferente ao mundo, ele é livre dele, porque sua paz não está no que acontece, mas em como escolhe responder ao que acontece. Essa libertação, no entanto, exige coragem. Requer a honestidade de admitir que há limites para nossa influência e a sabedoria de não lutar contra esses limites, mas de habitá-los com dignidade. Cada vez que soltamos a necessidade de controlar o que não depende de nós, algo dentro de nós se fortalece.
É como soltar um fardo invisível que carregamos sem perceber e sentir, por fim, a leveza de caminhar com o que é essencial. Entender isso é um ponto de virada. A partir daqui, começamos a viver de forma mais leve, mais presente e, paradoxalmente, mais poderosa. Pois aquele que não precisa controlar o mundo para estar em paz já alcançou um tipo de vitória que o mundo não pode ameaçar. Aceitar com coragem. A arte de agir em harmonia com o destino. Muitos confundem a aceitação com fraqueza, com passividade ou resignação. Pensam que aceitar é baixar a cabeça, desistir, conformar-se com o que é ruim. Mas na filosofia estoica, aceitar é um ato de força, não de fraqueza. É uma escolha consciente, um reconhecimento lúcido da realidade, seguido por uma ação alinhada à razão e a virtude. O estoico não se curva ao mundo por cansaço, mas caminha com ele por sabedoria. Ele entende que lutar contra o que é imutável é desperdiçar energia, mas moldar-se a isso com inteligência é viver em paz. Aceitar não é não agir, é agir com discernimento. Assim como um navegador não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas, o estoico não se debate contra os eventos, mas responde a eles com clareza interior. Ele entende que seu papel não é controlar a tempestade, mas manter firme o leme da própria conduta. A aceitação, portanto, é um ato de profunda atividade moral. É decidir ser íntegro mesmo quando tudo à volta clama por desespero ou desordem. Essa postura exige vigilância constante. O impulso natural diante da adversidade é resistir, reagir, culpar. Mas o estoico escolhe responder em vez de reagir. Ele não fecha os olhos ao sofrimento, mas olha para ele com coragem, perguntando: o que está em meu poder fazer agora? Essa pergunta é sua âncora em tempos incertos. E ao focar no que depende de si, o estoico não apenas sobrevive, ele se engrandece. A sabedoria estoica não nos pede que gostemos de tudo o que acontece, mas que aceitemos tudo como oportunidade de prática da virtude. A dor, a perda, a injustiça, nada disso é desejável, mas tudo isso pode ser transformado em crescimento interior. Essa é a alquimia da alma forte, fazer do inevitável um campo de florescimento ético, ser como o fogo que consome o que é lançado sobre ele, não se apagando, mas se tornando mais intenso. Aceitar, portanto, é a arte de cooperar com o destino sem se anular. É escolher viver com os olhos abertos, o coração firme e as mãos dispostas. Não se trata de submissão, mas de coragem, pois aquele que aceita com sabedoria o que não pode mudar se torna invencível diante daquilo que tenta derrubá-lo. Serenidade na ordem do mundo, a paz de quem não resiste. Existe uma serenidade profunda que só pode ser encontrada por aqueles que deixam de lutar contra o fluxo da existência. Não se trata de um abandono melancólico, mas de uma harmonia lúcida com a ordem natural das coisas. Para os estoicos, o universo é regido por uma razão universal, o Logos, e tudo o que acontece se encaixa em um todo maior, ainda que incompreensível à nossa visão limitada. Quando resistimos a essa ordem, nos estilhaçamos. Quando nos curvamos a ela com compreensão, encontramos descanso. Essa conformidade com a natureza não é rendição cega, mas compreensão iluminada. É saber que as estações mudam, que a morte faz parte da vida, que há perdas inevitáveis e dores que não podem ser evitadas. O estoico não foge dessas verdades, ele as contempla de frente, com firmeza. E nessa contemplação ele se torna forte, pois entende que não precisa que o mundo seja diferente para estar em paz. Ele apenas precisa estar em acordo com a realidade como ela é, e não como gostaria que fosse. A grande tragédia humana está muitas vezes na recusa do que é. Resistimos ao tempo, à mudança, aos ciclos que nos moldam, mas o rio da vida não cessa de correr, e o sábio aprende a nadar com sua corrente, em vez de afogar-se tentando contê-la. A paz verdadeira nasce quando deixamos de pedir que o mundo nos obedeça, e passamos a caminhar em sintonia com ele. Há uma força imensa nesse gesto de humildade, não de submissão, mas de alinhamento. O estoico não se isola do mundo, mas participa dele sem se prender. Ele compreende que tudo é passageiro, a dor, o prazer, a glória e a queda. Essa consciência o torna leve, desapegado, mas jamais indiferente. Ele vive intensamente o presente, pois sabe que é tudo o que realmente possui, e por isso, sua paz não é frágil como a que depende de circunstâncias. É sólida, pois está plantada nas raízes da realidade. Conformar-se com a natureza é, portanto, escolher viver em paz com o inevitável. É abandonar a guerra interna que travamos contra o curso da vida. É descobrir que a harmonia não está em mudar o mundo, mas em mudar a forma como nos posicionamos diante dele. E assim, passo a passo, nos tornamos parte da ordem que antes nos parecia caótica, não por termos dominado o mundo, mas por termos finalmente feito as pazes com ele. A fortaleza interior, onde reside o verdadeiro poder. Num mundo que muda sem aviso, onde a sorte oscila como as marés,
e o destino escapa a qualquer planejamento humano, os estoicos nos oferecem uma âncora firme, a virtude. Diante do caos exterior, eles não buscam controle sobre o imprevisível, mas domínio sobre si mesmos. Pois se não podemos ordenar o universo, podemos ao menos ordenar o nosso caráter. E isso é mais que suficiente para viver bem. A virtude para o estoico é o bem absoluto, e ela depende exclusivamente de nossa vontade, coragem, sabedoria, justiça e temperança. Essas são as colunas que sustentam o homem íntegro, ainda que o mundo à sua volta desmorone. O estoico não mede o sucesso pela riqueza, pela fama ou pelos favores do acaso, mas pela firmeza com que mantém sua alma no caminho do bem. Ele sabe que não há glória maior do que permanecer fiel a si mesmo em meio à tormenta. Pois enquanto os inconstantes se deixam arrastar pelas circunstâncias, o estoico se torna um porto seguro para si e para os outros. Essa escolha pela virtude não é fácil, mas é libertadora. Exige vigilância sobre os próprios impulsos, retidão nos julgamentos e firmeza nas decisões. Requer que, mesmo diante da injustiça, se mantenha a justiça. Mesmo sob pressão, se cultive a temperança. Mesmo sob ignorância alheia, se pratique a sabedoria. E ao fazer isso, o estoico transforma cada desafio em uma oportunidade de fortalecimento interior. A adversidade não o destrói, ela o revela. Não, há maior vitória do que viver de acordo com os próprios princípios, mesmo quando tudo ao redor desaconselha tal caminho. A verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se quer, mas em querer aquilo que é certo mesmo quando custa. Assim, ao invés de tentar moldar o mundo à sua imagem, o estoico molda a si mesmo a imagem da razão e da virtude. E nisso, ele encontra um poder que nenhum tirano, nenhum desastre, nenhuma perda pode tirar. Pois no fim, o que permanece quando tudo se vai? A integridade. Aquilo que construímos dentro de nós, longe das mãos do acaso. A paz não nasce do controle, mas da coerência. O estoicismo não promete uma vida sem dor. Promete uma alma que, mesmo ferida, permanece inteira. E isso, em um mundo incontrolável, é a forma mais alta de liberdade. Obrigado por assistir. Se este conteúdo te trouxe clareza ou paz, deixe seu like e compartilhe. Alguém próximo pode precisar ouvir isso hoje. E não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela. Ele continua essa jornada de transformação interior.